Salve aí galera, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo no qual daremos continuidade ao nosso jogo da memória. No vídeo anterior a gente já fez a distribuição das nossas cartas ao longo do espaço aqui do nosso tabuleiro, do nosso container, né? E nesse vídeo a gente vai aprender como virar as cartas, tá ok? Então vamos ao código. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser atribuir aqui um código no CSS para a gente saber qual carta que está sendo selecionada, para deixar isso mais claro, né? Então eu vou colocar aqui um box shadow sobre a carta que estiver sendo apontada aqui pelo nosso cursor do mouse, tá ok? Isso aí é extremamente simples. Eu vou simplesmente pegar aqui as cartas que tem a classe card, tá ok? Que são todas elas. Então eu vou selecionar a carta pela classe card. Então, ponto card, dois pontos, hover. Esse hover quer dizer aquele elemento que possui a classe card e sob o qual o ponteiro do mouse está passando. Tá ok? Então seria como se fosse o elemento que está sendo apontado pelo ponteiro do mouse, pelo cursor do mouse ali. E agora eu atribuo alguma característica à card nesse momento, né? A esse elemento no momento que ele estiver sob o ponteiro do mouse. Então só quando ele estiver sob o ponteiro do mouse que ele vai receber esse atributo do CSS aqui. Quando eu tirar o mouse de cima do elemento, ele perde esse atributo. Tá ok? Então eu vou colocar aqui, ó, um box shadow e vou colocar distanciamento no eixo X, distanciamento no eixo Y, o tamanho da sombra que vai ser projetada e a cor da sombra. Então distanciamento no eixo X vai ser 0, no eixo Y vai ser 0 também, vai ficar centralizado com relação ao elemento. A dispersão, né, da sombra eu vou botar de 10 pixels e a cor da sombra eu vou colocar aqui um cinza clarinho. Então se a gente vier aqui no tabuleiro, dá F5 para atualizar, você repara aqui que as cartas que estão sendo apontadas pelo cursor do mouse, pelo ponteiro do mouse, elas recebem essa sombra clarinha aqui. Então é como se tivesse um brilhozinho que destaca a carta em relação às outras, para a gente já ter uma visualização melhor de qual carta que está sendo objeto da manipulação do jogador aqui. Bom, agora para efetivamente fazer o movimento da carta, de virar a carta, a gente vai ter que vir aqui no JavaScript e a gente vai aproveitar essa estrutura de repetição aqui que está fazendo a distribuição das cartas. Vamos dar umas linhazinhas aqui de distância e vamos atribuir a cada carta um evento que vai disparar uma função que vai ser responsável pelo movimento da carta, tá ok? Então vamos pegar o card, que é o elemento, né, a variável que está recebendo o elemento apontado pelo nosso índice. Então card.add event listener. Então vamos adicionar aqui um evento ao card. Bom, esse evento vai ser o evento click, tá ok? Então quer dizer, vai ser um clique do mouse. A função disparada eu vou chamar de flipCard. A gente vai criar essa função ainda. E aqui eu passo o atributo false para garantir que esse evento só vai ser disparado quando a gente clicar nesse card, tá? É meio que uma medida de segurança esse false aqui. Bom, e agora eu tenho que criar esse flipCard, né? Essa função flipCard. Então eu vou dar aqui, ó, function flipCard. Ela não vai receber nenhum parâmetro, tá? E agora a gente tem que deixar alguns conceitos aqui bastante sólidos, bastante claros, tá? Porque o que eu vou fazer aqui nessa função? Qual vai ser a lógica que eu vou seguir? Eu vou pegar... vocês lembram que o nosso card ele é formado por duas outras divs. Uma face que é o front e uma face que é o back. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar a face front e vou rotacionar no eixo Y 180 graus, ou seja, eu vou virar do avesso. E vou fazer a mesma coisa com a face back. Então eu tenho duas faces e eu vou rotacionar as duas faces. Para isso eu preciso receber uma referência a cada uma dessas faces que fazem parte, né, que estão embutidas dentro do nosso elemento card. Tá ok?
Então, vamos entender isso aqui. Eu vou criar aqui uma variável, eu vou chamar de faces, que ela vai receber uma lista de elementos. Esses elementos são os elementos que estão dentro da card que foi clicada. Tá ok? Então, a card que foi clicada, ela é que disparou esse evento. Então, esse evento aqui, ele está já com uma referência ao card clicado. Então, só vou botar aqui, ó, these. Quando eu digo these, eu me refiro ao card que foi clicado. Tá ok? Ponto. Get elements. Tem um Szinho aqui no final, tá ok? Isso aqui é para não confundam com a função getElementById. Quando eu quero pegar um elemento segundo o ID do elemento. Quando eu pego um elemento pelo seu ID, eu pego um único elemento. Porque a ideia do ID é justamente identificar um único elemento dentro do nosso projeto. Quando eu pego alguma coisa pela classe, e é o que a gente vai fazer aqui no momento, a gente vai pegar os elementos que possuem a classe face. Então, quando eu atribuo uma classe a um elemento, eu já pressuponho que vários elementos terão aquela mesma classe. Então, quando eu uso esse comando aqui, o getElementsByClassName, eu estou pressupondo que eu vou trazer uma lista de elementos, não um único elemento. Por isso que ele está no plural, ok? Então, getElementsByClassName, ou seja, eu vou pegar os elementos segundo o nome de classe deles. E aqui eu passo o nome da classe, que vai ser face. Lembrando que no index aqui, ó, todas as nossas faces, né, a face frente e a face verso, elas possuem a classe face, ok? Então, se eu der aqui um console.log para ver o que o nossa variável faces pegou, vamos vir aqui na nossa página HTML, vou dar um F12 para aparecer o console aqui, e quando eu clico em uma carta, aqui ele traz aqui para mim um HTML collection, uma lista de elementos HTML. E essa lista ela traz dois elementos, que é o div, que possui a face, a classe face e a classe back, e a div que possui a classe face e a classe front, porque eu peguei pela classe face, então as duas divs são atribuídas à minha variável, ok? Então a minha variável faces, ela no momento está contendo uma lista de elementos que são os elementos, os divs que compõem o nosso card. E com isso eu consigo manipular então esses dois divs, né? Que a ideia vai ser pegar o div front e o div back e rotacionar os dois. E para a gente saber qual é qual, essa lista, ela possui um índice também, é como se fosse um array. Então, se eu pegar o faces 0, tá ok? Eu vou lá no console.log, eu vou exibir qual é o primeiro elemento da minha lista faces, tá ok? F5 para atualizar, quando eu clico aqui, ó, eu trago um div com o face back. O primeiro elemento, então, é o div que possui essas classes aqui, face e back. E o segundo elemento, ele pode ser referenciado aqui pelo índice 1, que dou um F5 para atualizar, quando eu clico aqui, ó, o face front. Tá ok? Ficou claro isso, gente? Porque isso aqui é fundamental para a gente conseguir fazer essa manipulação dos elementos aqui. Bom, então como eu disse, agora eu vou pegar cada uma das faces e vou atribuir a cada uma dessas faces uma nova classe, que vai ser a classe Flipped, que eu vou chamar aqui. E depois lá no CSS eu vou dizer que todos os elementos que possuem essa classe Flipped, eles vão ter o seu eixo Y rotacionado. Tá ok? Vamos ver como é que a gente faz isso? Então eu venho aqui, o faces, né, que é a nossa variável, nossa lista de elementos. Vou pegar o elemento 0 dele, que a gente já viu, que é o div que possui a classe faceBack. Ponto. Class list. Class list quer dizer, eu vou trazer aqui a lista de classes que foram atribuídas a esse elemento, que esse elemento possui, todas as classes que esse elemento possui. Ponto. Toggle. Esse toggle, ele faz o seguinte, ele vai varrer essa lista de classes em busca de uma determinada classe.
Se ele encontrar essa classe, ele remove da lista. Se ele não encontrar essa classe, ele insere na lista, entendeu? Ele é como se fosse um switch, ele liga e desliga uma determinada face de um elemento. E aqui eu tenho que passar a face que vai ser ligada ou desligada, que eu vou chamar de flipped, ou seja, virado. E a mesma coisa eu vou fazer com a face 1, né, referenciada pelo índice 1, que vai ser a nossa face front. Então eu vou clicar num card, aí esse card vai trazer aqui para mim os divs que compõem o card, né, a face front e a face back. Então eu vou em cada um deles e vou adicionar o flipped, caso não possua ainda esse flipped, ou se ele já possui o flipped, eu vou remover esse flipped. Inclusive, para a gente verificar o funcionamento disso, eu posso vir aqui no console, né? console.log, e exibir, por exemplo, a lista de classes do Face 0, que foi clicado. Então, se eu vier aqui, dou um F5 para atualizar, aqui, ó, cliquei num card qualquer e ele me trouxe a lista de classes que estão presentes nesse elemento que eu cliquei, no face back do elemento que eu cliquei. Então, nesse momento, esse elemento ele possui a classe face, a classe back e a classe flipped, que a gente acabou de inserir. Então, agora eu só não lembro direito qual foi a carta que eu cliquei. Acho que foi essa. Foi essa. Então, se eu clicar no mesmo card de novo, você vê que ele remove o flipped. E se eu clicar novamente no mesmo card, ele insere novamente o flipped na lista de classes desse elemento. Legal, gente? Então isso aqui é uma forma bem bacana da gente trabalhar os elementos de HTML. Agora o que eu tenho que fazer é ir lá no CSS e atribuir as características visuais dos elementos que possuem essa classe flipped. Então vamos aqui no CSS. E para a gente ver logo um exemplo aqui, deixa eu pegar esse back aqui que ele já possui uma imagem como o seu background, né? Então eu vou dizer aqui que os elementos que possuem a classe back e possuem também a classe flipped, eles vão receber uma ação transform, ou seja, vão receber alguma transformação nas suas características visuais. Eu vou chamar aqui o rotate y, lembrando, né, destacando que o y ele vai estar em maiúsculo, tá ok? Então é o rotate e o eixo que eu quero trabalhar. Se fosse o eixo x, seria rotate x em maiúsculo. Se fosse o eixo y, se fosse o eixo z, seria z em maiúsculo. No caso é o eixo y que a gente vai trabalhar. E aqui eu coloco quantos graus eu vou querer rotacionar. No caso eu vou querer virar a carta, então são 180 degrees. Então, ó, D é G, tá ok? 180 degrees. Eu tenho que dizer aqui qual é a medida que eu estou trabalhando, né? No caso são graus. Poderia ser radianos também, né? Mas aqui então vai ser uma rotação no eixo Y de 180 graus. Eu vou virar a carta completamente. Então se a gente vier aqui no nosso HTML para ver, eu já posso fechar aqui o nosso console, né? Então quando eu clico em algum elemento aqui, ó, ele já está rotacionando. Só que o que acontece? Como o verso dele é transparente, vocês imaginem como o nosso div fosse feito de vidro, tá? A gente vê a frente dele normal, né? No caso aqui é a face back, mas a gente está vendo como se fosse a frente dessa face, tá, ok? E quando eu clico nela para rotacionar, ela rotaciona, só que a gente continua vendo, só que ela vê ela invertida, né? A gente vê a rotacionada e a gente vê como se fosse as costas da classe, do elemento. Então algumas coisas que a gente tem que mudar aqui para tornar esse efeito mais interessante. Primeiro eu vim aqui na classe face, que vou fazer uma modificação aqui que vai afetar todos os elementos que possuem a classe face, e vou inserir aqui, ó, um transition, ou seja, alguma modificação que vai afetar todas as transições que esses elementos que possuem a face face efetuarem. E no caso, esse transform aqui, ele é uma transição, quer dizer, é uma mudança de estado do elemento. Então aqui eu posso definir quais as mudanças de estado que vão ser afetadas por esse comando. Como eu quero que todas as mudanças de estado sejam afetadas, para simplificar, eu vou colocar all.
tá ok? Eu poderia colocar aqui só o transform, por exemplo, que aí só a mudança efetuada por esse comando transform seria afetada. Mas aí, para simplificar, eu vou colocar o all aqui. E aqui eu vou colocar quanto tempo vai levar essa mudança. Eu vou colocar 1 segundo, 1s. Tá ok? Então, se a gente vier aqui, F5, ó, agora a rotação do nosso elemento demora 1 segundo para acontecer. A gente consegue visualizar essa rotação. Tá? Antes ela acontecia de imediato, a gente não conseguia sequer visualizar. Agora a gente consegue já visualizar. Bom, mas eu preciso visualizar o que tem atrás do div, né? A gente tem que rotacionar também o div do class front para poder visualizar a imagem que está atrás da nossa carta. Então, para isso, é fundamental que eu deixe o verso do elemento transparente, ou seja, invisível. Transparente, na verdade, ele já está, né? Eu preciso que ele fique invisível. Então, eu vou colocar aqui, ó, backface visibility. Ou seja, visibilidade do verso, da face verso do elemento que está sendo afetado. Aí eu ponho aqui, ó, hidden, ou seja, oculto. Então, se a gente atualizar aqui, agora eu rotaciono o elemento, mas eu não consigo mais ver o que tem atrás do elemento. Entenderam a dinâmica do negócio? Agora eu preciso trabalhar os elementos que possuem a classe front. Aqui a gente trabalhou os elementos que possuem a classe back. Todos eles já têm uma imagem. E quando eles são atribuídos a esses elementos também a classe flipped, quando ela é somada à sua lista de classes, eles recebem essa transformação aqui, essa rotação no eixo Y. Agora eu vou dizer aqui que os elementos que possuem a classe front, bom, eles já vão vir rotacionados. Então, simplesmente por possuírem a classe front, eu já vou colocar aqui uma transformação, né, uma rotação de menos 180 graus. Isso aqui é importante. Quando a gente adiciona a classe flipped ao elemento back, ele vai sofrer uma rotação de 180 graus. Os elementos de classe front, ele já vem com uma rotação de menos 180. E quando ele receber a classe flipped, ponto front, os elementos que possuem a classe front, quando eles receberem a classe flipped, aí eles vão sofrer uma transformação no eixo Y e vão para 0 grau. Tá ok? Então, deixa eu colocar isso aqui de uma forma mais clara. Os elementos back, eles, por default, eles não possuem qualquer rotação. Ou seja, como se eu colocasse aqui rotação em Y, 0 grau. Tá ok? Eles não possuem nenhuma rotação, eles possuem 0 grau de rotação. E aí, quando recebem o flipped, então eles passam a ter a rotação em 180 graus. Eles são rotacionados até alcançar 180 graus de rotação. Os class fronts não, quando eles já possuem por default o menos 180 graus de rotação. E aí quando eles receberem o class flipped, eles vão rotacionar até alcançar 0 graus de rotação. Ok? E para a gente poder visualizar alguma coisa, eu vou colocar uma imagem aqui de background, só por exemplo, tá? Só para facilitar a nossa visualização. Eu vou botar aqui, por exemplo, sei lá, um 0.jpg, que é uma daquelas imagens de personalidade que a gente tem lá na nossa pasta imagens. Tá bom? Então, se eu der um F5 para atualizar aqui, na hora que eu rotaciono, eu consigo visualizar a imagem que estava atrás, porque eu rotacionei também a imagem que estava atrás, o elemento de classe front. Tá ok? Aqui, ó. E aí, quando eu clico novamente, eu removo a classe flipped, e aí eles sofrem novamente o processo de rotação para voltar ao seu estado original. Então, só mais uma coisa que eu quero ver aqui, que é o seguinte: a nossa rotação, a nossa carta está sendo rotacionada, mas ela está sem a sensação de profundidade. Vocês veem que a rotação dela é uma coisa meio chapadona, meio bem bidimensional mesmo. A gente tem um recurso para adicionar uma certa profundidade e parecer mais tridimensional esse movimento. Para isso eu vou vir aqui no elemento que contém as nossas faces, que é o elemento de classe card, o div que possui a classe card.
e vou adicionar para ele aqui o atributo Perspective, tá ok? Que é uma perspectiva, como se fosse uma profundidade que eu vou dar a esse elemento. E eu vou colocar aqui 600 pixels de profundidade. Então, se a gente vier aqui e efetuar a rotação agora, olha lá, agora a gente tem realmente uma sensação de profundidade na hora que a gente gira a carta. Ficou mais interessante, ficou mais tridimensionalizado aqui o nosso evento. Tá ok? Bom, espero que tenha sido bacana essa aula aqui, esse vídeo, que vocês tenham entendido direitinho. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu expliquei aqui que vocês não entenderam direito como que funciona, por favor, entre em contato, tá? Deixem mensagem aqui nos comentários, qualquer coisa, que eu vou responder com certeza e vou procurar explicar melhor no próximo vídeo, ou então eu entro em contato pessoalmente com a pessoa, né? E a gente consegue esclarecer qualquer dúvida, tá ok? Bom, por hoje eu vou deixar só por aqui, só com essa questão do movimento mesmo, e em próximos vídeos a gente começa a trabalhar a distribuição dessas cartas aqui de forma aleatória e a dinâmica para a gente conflitar os IDs das cartas para ver as combinações, se está batendo ou se não está. Legal? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, então um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!